Alexandre Cabral, especialista em câmbio. Seja muito bem-vindo e bom dia, Alexandre. Fala, Vitor, beleza? Tudo certo. Professor Tudo Cabral, tranquilo. então, antes, Hum. iniciando a semana, ainda a minha mãe vai brigar comigo, minha mãe é fonoaudióloga, Cabral, e aí ela briga comigo quando eu não faço exercícios, fim de semana, evidentemente, a gente é um pouquinho mais relapso, mas vamos lá. Cabral, eu faço a pergunta mais difícil de responder com o câmbio. Para onde vai o câmbio? Então, são 11h18, eu acho que o câmbio vai para 5h18. No final da entrevista eu falo 5h30, entendeu? Então vamos lá. Na sexta-feira, só para poder te responder, na sexta-feira teve mais um evento, além do fiscal e do Trump, teve o problema da Raizen, né? Teve muita venda de bondes da Raizen, cotado em dólar lá fora. Isso meio que assustou o mercado de dívida em bondes emitida no exterior. Então, só para o público entender, uma empresa pode captar tanto na nossa moeda como na moeda externa. Na moeda externa tem a cultura de se chamar de bonds. Então teve uma grande venda de bonds da Raizen na sexta-feira, o mercado procurando liquidez nesse bonds e contaminou alguns próximos dele, tá? Então isso também ajudou a assustar o câmbio do tipo, o que está acontecendo na empresa? Mas sem dúvida o grosso da notícia foi a história do fiscal, que começou com aquela coletiva ali do Banco Central, onde Galípolo, eu acho que ele falou um pouquinho demais, e a declaração do Trump e a resposta da China. Se você olhar o gráfico, você vai ver ali que no meiozinho da tarde, o dólar volta a dar uma disparada. Ele estava normalizando, foi a China respondendo o Trump. Até onde isso vai? Então vai depender de como vai o fiscal, o que vai ser o fiscal daqui para frente. Em relação a juros, a gente está tendo atratividade, carry trade está muito forte, o governo não está tendo tanta dificuldade de emitir título para gringo internamente, então eles estão trazendo reais para comprar nossa dívida, mas o fiscal e Trump pode criar uma bela volatilidade desse ativo, tá? Cabral, mas a gente acompanhou na sexta-feira o DXY de lado, né? Acredito que até a maior parte do pregão, até no campo negativo mesmo, que ainda com uma queda bastante tímida. Isso não denota que há exatamente esses aspectos domésticos, eles pesaram muito mais do que essa tensão internacional? Sim, tá. Se você for ver, o do real amanhece na sexta-feira em queda em relação à quinta, ele cai. Aí começa a história da Raizen. Olha, tem zerada de Raizen, o que está acontecendo? O mercado tentando entender. 10 horas da manhã, Galípolo fala que o projeto de aumentar a expansão do setor imobiliário pode ajudar a política monetária. Ele não está errado para um futuro longo. Para o curto, piora, porque vai ter mais procura por cimento, mais procura por mão de obra, mais procura por serviços, que piora a política monetária no começo e vai melhorar lá na frente. E a gente está olhando para a política monetária agora e não lá na frente. Então, eu acho que ali ajudou a assustar. E no final do dia, o mercado começou a ficar com medo de final de semana. Então, eu acho que virou um grande liquidificador. Eu acho que se não fosse o Trump, o dólar não teria fechado a 5,52. Mas se não fosse o Galípolo, ele também, se tivesse o Trump, será que ia tão longo? Eu acho que foi unindo fatores. A uniu com B, uniu com C, uniu com D, e o dólar saiu de 5,40 na véspera para 5,52 na sexta-feira. Pois é, e a gente tem visto, né, a moeda norte-americana perdendo valor desde a posse de Donald Trump, com essa série de temores. Agora, a gente tem essa perspectiva, você citou exatamente o carry trade, Cabral, a gente tem a perspectiva de mais duas revisões para baixo do intervalo de juros lá nos Estados Unidos, mas existe o shutdown, a gente até esqueceu dele dado esse fim de semana de noticiário tão cheio, que tem pelo menos prejudicado o arcabouço informacional, né, ao qual o Banco Central norte-americano Federal Reserve tem acesso. Como é que fica exatamente essa perspectiva acerca exatamente da continuidade da tendência de política monetária nos Estados Unidos a partir também dessa paralisação por lá? Então, está tendo estudos em paralelo do próprio Fed, o Goolsbee, que é o responsável pelo Fed de Chicago, que é um Fed muito atuante em pesquisa devido ao desenho como ele foi projetado. Ele é um Fed que atua muito a campo para verificar como a economia está andando. Ele falou que os níveis de emprego que eles estão captando não mostraram nem piora nem melhora em relação aos últimos dados. Então, isso é uma notícia boa para a economia americana.
você já tem diretor do Fed dizendo que a inflação pior já passou, já tem diretor do Fed dizendo que é para ano que vem. Então, eu acho que para outubro agora, porque vai ser no finalzinho, último final de semana de outubro, está contratado 0,25. Você tem outros dados que corroboram isso. Você vê o PMI que às vezes está dando um pequeno refresco, não está essa Suíça toda. E Suíça com juros zero novamente, indo para juros negativo. Então, para mim, tem motivo, dá para cair em outubro, uma chance grande de cair em dezembro e para mim e eles vão olhar como está andando tudo para cair para o ano que vem. Então, para mim, sim, tem condições de cair em outubro. Dezembro a chance é grande. E até lá tudo já deve ter resolvido, pelo amor de Deus, né? Assim esperamos, né? Cabral, pensando no cenário doméstico, a gente tem uma perspectiva bastante preocupante, principalmente pensando no ano que vem, pensando também em 2027, com a consolidação do orçamento, o nível de restrição do ponto de vista discricionário, um incremento do ponto de vista de dívida pública, projeções, por exemplo, da instituição fiscal independente que apontam que a relação dívida PIB pode ultrapassar os 82% no ano que vem, gastos com pé de meia, Vale Gás, aí começou-se a discutir na semana passada a possibilidade de uma ampliação e uma gratuidade para os transportes públicos, com impacto de mais de 90 bilhões de reais. Como é que o cenário fiscal exatamente tem se materializado na taxa de câmbio? O que a gente tem acompanhado, né, essa contaminação dessas discussões também do ponto de vista de risco mensurado, precificado pelo câmbio? Eu acho que se não fosse esse grande carry trade que está tendo, grande, você pega juros emprestados no Japão, Suíça zero, ou 0,25, para mesmo com a diferença cambial, para aplicar no Brasil a 15, 14,90, 14, 13, dependendo da curva. Esse dólar podia estar pior. Então, a gente está, assim, escondido. A informação ela está escondida dentro de fatores externos à piora do dólar. Cabral, o que você está dizendo que eu não estou entendendo nada? O dólar está 5,47. Se não tivesse esse grande carry trade, ele estaria 5,60, 5,65 só pela ponta fiscal. E se o fiscal tivesse tudo bem, tudo tranquilo, esse dólar podia estar 5,20. Então, ele está mascarado dentro de uma operação que está trazendo fluxo de câmbio para o Brasil para aplicar nos nossos juros. O próprio Banco Central falou isso já em mais de uma coletiva, dizendo que um dos que está ajudando a segurar o dólar é o carry trade, é a diferença de juros, tá? Em relatório oficial do Banco Central, como em coletiva. Mas eu concordo contigo. Todo presidente de reeleição, desde Adão e Eva, Abraão, sei lá qual o primeiro ser humano, elo perdido, ele vira gastador. Ele vira vida louca, porque ele quer, de algum modo, tentar essa reeleição. Eu acho que, se não tiver isso, vai ser algum país imaginário. No Brasil, então, isso é histórico de todos os presidentes. Quer dizer, a gente só consegue pagar isso um pouco mais fácil pós-Collor, né? Mas antes disso é um pouco mais nebuloso. Mas pós todos foram loucos. Todos vieram gastadores para poder tentar a reeleição. E Lula vai provavelmente fazer isso. E como, dependendo do desenho fiscal, estoura em 27. Então, a grande dúvida vai ser como o 27 vai se comportar para isso tudo. Mas, ano que vem, eu te digo o seguinte, você pode estar conversando com alguém com dólar 5,40, sai uma pesquisa no meio do nada, esse dólar vem para 5,35, para 5,45 em minutos, tá? Então, espere bastante volatilidade por causa do fiscal, que, sem dúvida, o fiscal vai incomodar pelas promessas de campanha, principalmente de como todo. Bolsonaro foi assim, Lula foi, Dilma foi, Lula 1 foi, Fernando Henrique foi, segurou o câmbio em relação à reeleição, tá? A gente vai conversar bastante no ano que vem, né, Cabral? Deixa eu te perguntar, Cabral, você falava sobre essa correlação e essa manutenção do câmbio nesse patamar ali, entre 5,30 e 5,40, exatamente por esse juro bastante elevado, né, que a gente tem aqui no Brasil. E eu queria entender exatamente essa correlação. Juro em 15%, o câmbio num patamar, né, um pouco para cá, um pouco para lá, mas minimamente controlado, não está aquele patamar mais de R$6 que a gente acompanhou no final do ano passado. A inflação, a gente acompanhou, o IPCA publicado na semana passada, vindo abaixo das expectativas do mercado. Agora, hoje também, o Boletim Focus precificando um IPCA terminal em 2025
mais próximo do teto da meta. Eu queria entender exatamente qual é o peso desse câmbio mais enfraquecido, exatamente nesse arrefecimento da inflação que a gente vem acompanhando nos últimos meses e, evidentemente, também provocando o mercado a fazer as suas revisões para o final do ano. Então, vamos lá. O câmbio, ele atua pouco em serviços e atua muito em bens. Então, bens, caderno, caneta, comida e etc. Produtos que você, de algum modo, tem a relação com o mundo. Um dos modos de você enxergar isso é a deflação de alimentos. A deflação de alimentos é só câmbio? Não. Não é somente câmbio, mas parte considerável da deflação de alimentos é câmbio. O dólar era 6,10, 6,20 no começo do ano, agora a gente está falando de 5,40, 5,30, 5,50. Então, parte disso você pega na inflação vindo de bens, que são produtos que você tem uma troca muito grande com o mundo. Então, isso sim tem ajudado a inflação de hoje. O que tem atrapalhado é a inflação de serviços, que é uma inflação que demora a ter efeito de câmbio e demora a ter efeito de crise de desemprego. Por quê? Você, na hora que você cortou o cabelo semana passada, você cortou a prestação ou cortou à vista, Vitor? Quando você pagou? O cabelo dá para ver que eu não cortei o cabelo, professor Alexandre Cabral. Mas a última vez que você cortou o cabelo... Mas eu pagaria à vista e, evidentemente, a próxima vez que eu cortar já vai estar muito mais caro do que eu paguei da última vez. Mas você então concorda que mudança de taxa de juros não faz efeito? Sim. Porque você não faz prestação. Então, a parte do câmbio está ajudando em bens. E outra coisa, a tua parte de cortar cabelo, o que foi importado ali? Provavelmente pouca coisa. Foi a tesoura, pode ter sido importada, mas ele vai importar de novo a tesoura quando? Daqui a um ano. Então, você sente efeito do câmbio, efeito rápido em bens, e principalmente alimentos, porque alimentos vai embora sim. Você não, a tesoura, o cara vai fazer 100 cortes de cabelo, sei lá, 200 cortes, 50 cortes, então ele demora a renovar. Então o efeito câmbio tem, mas ele é mais lento o processo, porque eu não renovo estoque a toda hora. Já alimentos, toda hora eu estou importando, exportando soja, milho, cotação internacional, então você enxerga isso mais em alimentos. Só que a preocupação futura, primeira coisa, eu jamais colocaria a meta do Brasil de inflação de 3. Jamais. Estados Unidos está pensando em 2. Então, para poder chegar em 3, ele tem que manter juros altos para segurar essa economia. E você acha que tem que ter, então, uma revisão por parte do Conselho Monetário Nacional dessa nossa meta de inflação? Agora já está tarde, né? Eu tenho que preparar muito terreno durante várias semanas. Não faria nesse governo, que pode dar a impressão que é eleitoreiro, independente de Lula ser ou não reeleito, puxaria esse debate no próximo governo. Estados Unidos já tem diretor do Fed achando, se a gente vê inflação entre 1,70 e 2,20, está bom para a gente. Pô, quem é Brasil na fila do pão em todo o plano real, nós só tivemos 3 anos que inflação abaixo de 3. Em todo o plano real, 30 anos de plano real. Então, só 3 vezes abaixo de 3. Eu acho uma meta difícil, mas como o Banco Central tem que cumprir, ele tem que jogar os juros lá em cima. E mesmo com esse intervalo de 1,5 ponto, é inalcançável, é inatingível essa meta, mesmo que no intervalo de tolerância? Não, dentro do intervalo dá, mas só que ele tem a meta de 3. Como os bancos centrais falam, qualquer coisa entre 1,5 e 4,5 é um soluço temporário. Então teve um Covid, aí a gente vai para cima. Teve uma grande guerra que deu problema no petróleo, aí a gente trabalha no intervalo. Eu tenho que trabalhar colado a 3 para qualquer coisa para cima ou para baixo ser um soluço de alguma coisa temporária. Eu não vou mentir, não. Se eu fosse diretor do Banco Central, eu chamaria, vamos manter uma meta de 3,5, mas não fala isso para a imprensa, não, porque 3 é complicado. E deixaria para lá, senão esses juros vai ter que rasgar 15 muito tempo. Hein? Então, e com essa perspectiva, né? A gente tem visto um IPCA se aproximando pelo menos do teto da meta, muito distante, é verdade, do centro da meta de 3%, com todo o comunicado do Banco Central sendo bastante claro, né? Ratificando exatamente essa busca pelo centro da meta de 3%. A gente já tem alguns agentes de mercado, algumas casas de análise projetando que um possível início desse ciclo de corte dos juros já em dezembro desse ano, outros já são um pouquinho mais comedidos, projetam exatamente esse início para janeiro.
Pensando tanto no comportamento da inflação quanto no comportamento hoje do câmbio, o que a gente pode projetar que vai fazer o Banco Central? Deve manter esse patamar bastante restritivo ainda por bastante tempo, como vem sinalizando exatamente ipsis literis nas suas atas, Cabral? Então, eu sou mais defensor de abril e março do que qualquer coisa para dezembro e janeiro em relação às frases dele. Olha, meu objetivo de inflação para o segundo trimestre de 27, acumulado de 12 meses para trás, então abril de 26 a março de 27, é 3,40. O foco de hoje sai 4,17. 0,67 é muita gordura para se queimar. É muito, ainda tem muito prêmio na mesa. Então, eu acho que quando ele não vê esse número, que é o horizonte relevante do Banco Central, que é 18 meses, abaixo de 3,80, 3,70, ele não mete nem a mão na caneta. Para mim, eles não têm nenhuma possibilidade. Fora o seguinte, vamos pensar juntos, Vitor. A última reunião que teve, ele ainda ameaçou subir. Ele não vai na próxima não falar nada e na próxima cair. É muito rápido. Então, se na próxima, na de novembro, ele não falar nada, tirar e se ameaçar subir, para mim tem chance de cair entre janeiro e março. Porque ele não vai dar o cavalo de pau no carro. Ele não vai dizer, vou subir, vou subir, vou subir, vou subir, vou subir, cair. Aí o mercado vai falar, ô maluco, o que você viu aí que eu não vi? Se até semana passada falava em subir, 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 agora você cai? Então, se ele tirar em novembro, penúltimo parágrafo, para mim o parágrafo mais importante hoje, tanto da ata como do comunicado. Se ele ali tirar a palavra possibilidade de alta, eu acho que passa duas, ele tem chance de cair. Então, se ele tirar em novembro, tem chance de cair em janeiro. Se ele tirar em dezembro, tem chance de cair em março. Como pelo discurso, ele não está dando eles, né? Eles estão bem coesos no discurso, diferente do Banco Central americano, que cada um fala uma coisa. No Banco Central brasileiro, principalmente depois daquele 5-4 ainda na era Roberto Campos, eles estão muito coesos em discurso. Enquanto não surgir o fim da palavra alta, para mim não tem queda. E para mim está com mais cheiro de março e abril do que qualquer coisa. Dezembro, para mim, não tem a menor chance, a não ser algo muito radical. Mas lá na sexta-feira, no anúncio do novo plano, né, envolvendo concessão de crédito imobiliário, você não acha que esse impacto no câmbio ele não tem alguma correlação com, pelo menos, uma mudança de interpretação, alguma sinalização do ponto de vista de credibilidade que possa ter algum tipo de discurso arranhado, né, que não ficou tão claro ali nos canais de comunicação do Banco Central? Essa disparada do câmbio não tem uma correlação com a credibilidade da condução da política monetária, uma possível, quem sabe, sinalização de que, olha, veja bem, podemos não ser tão duros assim? Sim, por isso que eu acho que ele vai ser duro. Ele vai fazer o contrário. Eu acho que ele viu, caramba, falei demais, que nem em julho do ano passado ele fez um evento de manhã e no mesmo evento à tarde, acho que na Fiesp, ele falou, reforçou, o mercado estressou horrores, acho que ele falou, apanhei demais. Eu acho que eles vão voltar a ser duro. Eu não consigo ver o Galípolo com a possibilidade de ceder, porque estão pedindo ele para ceder, pelo menos até esse momento, né, 13 de outubro. Posso mudar a opinião, eu acho que ele do tipo, ele deve estar refletindo, falei demais, abri a boca no momento errado, vou tentar reconquistar o público nos próximos discursos. Para mim, mais um motivo, não para zero. Para mim, zero é pesado na vida, mas a chance é muito próxima de zero de nunca acontecer nada esse ano. E eu já acho que é para março, abril, tá? Conversei com o Alexandre Cabral, especialista em câmbio. Agradeço muito, professor Cabral, pela disponibilidade de conversar com a gente, sempre um prazer. Eu que agradeço, até uma próxima aí, se Deus quiser. Até mais.